Olá! Se você gosta de futebol e tem um time do coração, o programa do Fora de Série de hoje é para você. Junto com os autores do vídeo documentário Rivalidade no Futebol Paulista, nós vamos saber um pouquinho mais sobre os clássicos da capital. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância... Olá meninos, tudo bem? Olá Marília, tudo bom? Então, eu queria primeiramente saber o porquê da escolha do futebol. Óbvio que para menino futebol é bem costumeiro, mas por que o futebol paulista? Olha Marília, eu acho que o tema desse trabalho ele já estava escolhido antes de nós entrarmos na faculdade. Aqui somos 3 loucos por futebol, os 3 apaixonados desde garoto, desde criança. Então acho que desde o momento que a gente escolheu o jornalismo e começou a faculdade, o tema desse trabalho já era o futebol. Faltava achar o que do futebol, né? Que o futebol é muito amplo. Então a gente precisava apenas de uma linha, de um foco para achar o que sobre o futebol. O futebol paulista foi porque a gente mora em São Paulo, então a gente analisou tudo que envolvia para fazer o TGI, então a gente, para procurar entrevistados, para ir no estádio, então a gente viu que o mais fácil seria focar em São Paulo só. E é aqui que também, como a gente vive aqui, é o que está o time que a gente torce. Tudo facilita para a gente focar em São Paulo mesmo. E como que foi a produção do vídeo documentário? Foi muito interessante porque nós tivemos que correr atrás de contatos que eles são muito respeitados na área do jornalismo. Tem o Milton Neves, o Celso Zelt, a Renata Fã, todos eles, fomos atrás deles, marcamos entrevistas, reservamos câmera aqui diversas vezes. Foi, de certa forma foi, porque para entrar por exemplo, na Bandeirantes ou para falar com o Marco Aurélio Cunha na Câmara dos Vereadores, foi difícil porque tem uma certa burocracia para entrar, tem que ter autorização do Mackenzie, do pessoal, ainda mais com uma câmera, que é muito mais difícil do que com um gravador. Alguma outra complicação durante as gravações no estádio? Clássico sempre tem aquela... É clássico, né? Como já diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa, já dizia o grande Jardel. Então, assim, um Corinthians e São Paulo é sempre um jogo tenso, né? Então, assim, a gente foi, lógico, a trabalho, mas sempre é tenso, tem aquela confusão, tem algo no ar. O Corinthians e Santos, polícia chegando e a gente com a câmera, sempre segurando a câmera. Até no Corinthians e Santos, estava eu e o Fausto. No momento a gente participou de um protesto até de forma involuntária. No meio da filmagem, a torcida do Corinthians resolveu começar a protestar contra a cor roxa no uniforme. Imagina, a gente no meio, com a câmera ligada, o jeito foi filmar, né? No meio do protesto. Foi algo interessante também, foi bem engraçado. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que diferencia um clássico de uma partida normal. Tem um sentimento, os torcedores chegavam a falar pra gente, antes de clássico eu nem durmo direito. O clássico, é algo, sabe, vou ganhar, é o inimigo, é o rival, é o cara que eu encontro todo dia na rua, sabe? Tem algo mesmo de ser o vizinho, o cara que tá do seu lado, torce para outro time da sua cidade, por isso que ele mexe tanto. Agora nós vamos saber qual é a emoção das pessoas ao assistirem um clássico de futebol. Cara, primeira emoção e nervosismo, sempre pensando que meu time pode ganhar ou perder. Antes do jogo eu fico nervoso, fico ansioso. Eu grito, eu choro, eu xingo, eu pulo. Como que você explica esse sentimento, que é uma paixão incontrolável? Então, isso, assim, é até complicado. Nosso trabalho se propunha a explicar isso. Eu acho que talvez a mídia apimenta um pouco, cria, mas não é o fundamental. Eu acho que tá no torcedor. Eu acho que essa rivalidade se explica por causa da convivência. A mídia, de certa forma, ela faz apologia à violência ou não? Na televisão você fala para todo mundo, né? Então você nunca sabe, interpreta de um jeito, mas sempre tem aquele que interpreta de outro jeito. Então a brincadeira, o Bambi, o Galinha Preta, o Gambá, sabe? É uma brincadeira, só que você tá falando com todo mundo. Você tá falando com o cara que tá na favela e o cara que tá na mansão, classe A, classe E. Então tem que tomar esse cuidado, a gente acha, porque você está falando com todo mundo. Então, mas será que a mídia sabe exatamente o papel que ela deveria ter? Eu acho que até sabe, mas alguns deixam se levar por brincadeira. Até o que eu acho legal, eu acho válido a brincadeira. Eu acho que assim, o problema está no torcedor que interpreta de forma errada. Eu acho que o torcedor tem que entender o futebol como uma tiração de sarro, como algo importante. Claro, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Mas eu acho que tem que ser numa boa, o torcedor tem que levar. Depois do vídeo documentário, mudou a visão que vocês tinham sobre o futebol e principalmente sobre o futebol paulista? Mudou, a visão muda, a gente passa a enxergar o clássico de uma maneira diferente. A gente, toda vez que agora escuta
notícia sobre clássico, a gente tem um ouvido um pouco mais que sabe filtrar as notícias. Só que, por outro lado, nós somos torcedores também. Então, a gente tem os dois lados. Tem o lado do torcedor e agora somos formados em jornalismo. Então, muda a percepção de ver que a torcida, o torcedor deixa, às vezes, de comer para pagar o ingresso. A gente já tinha essa noção, mas agora enfatizou. A gente sabe por que os jornalistas falam determinadas frases, por que relembram jogos históricos, até um pouco para não perder essa pimenta, porque eles necessitam dessa pimentinha. O Milton Neves falou, né? Precisa apimentar um pouco o clássico para o torcedor continuar dando audiência dele. Não tem como deixar de lado a paixão. Eu acho que não tem. Nascemos assim, torcendo para um time. Quem fala que não torce para time nenhum tá mentindo. O cara que trabalha com esporte fala não torce para ninguém, tá mentindo, porque sempre torce. Sabe, não tem como não torcer. Todos nós temos um time. E como ser imparcial nessa hora? Sendo profissional, analisando a partida, analisando em cima do resultado, sendo imparcial. Como tudo, uma cobertura política, independente de quem eu voto, por que na política os jornalistas são imparciais e no esporte não? Eu acho que sendo imparcial como manda o jornalismo. Mas deixando a brincadeira para o momento certo, né? Que o futebol ele permite, diferente de outras áreas do jornalismo, permite essa brincadeira. Então, na hora que permitir, a gente faz a brincadeira, mas com responsabilidade. No vídeo documentário, no final dele, o Milton Neves, o próprio Dr. Marco Aurélio Cunha, eles citam o maior clássico da vida dele. Qual que foi o de vocês? O que eu vou citar aqui, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu chorei até pro futebol, né? Que é um clássico inesquecível, mas até pelo lado ruim. Foi no ano de 2000, Taça Libertadores da América. Meu time, o Corinthians, jogava contra o Palmeiras numa semifinal. Primeira vez que o Corinthians chega na semifinal da Libertadores. Aquela brincadeira, aquela gozação. E o Corinthians tinha mais time que o Palmeiras. O Corinthians tinha um grande time, tinha acabado de ser campeão mundial, bicampeão brasileiro, tinha mais time que o Palmeiras. E aí, no primeiro jogo, o Corinthians ganha, 4-3, chega o segundo jogo. Vamos pra final. Aí sai na frente e no final do jogo o Palmeiras consegue a vitória, a virada, com o gol do Galeano de cabeça, que nenhum corintiano esquece aquela bola. E aí o jogo vai para os pênaltis. Aquela tensão no Morumbi, em casa, ainda o garoto ali, todo mundo tenso. E aí vai, todo mundo acerta, cobra um, acerta, cobra outro, acerta. Aí chega o último pênalti, o Marcelinho. Grande ídolo, né? O grande ídolo da infância, acho que o grande ídolo, todo corintiano da minha idade, o Marcelinho é um dos maiores ídolos. Aí vai o Marcelinho para a bola e chuta e o Marcos pega, sabe? Aquele dia, acho que não tem corintiano que lembra daquele dia e não fica triste, sabe? E foi realmente inesquecível, pro lado ruim, mas foi inesquecível aquele jogo. O mais recente, foi Corinthians e Palmeiras, não lembro se foi 2005 ou 2006, que o Tevez, ele partiu de trás com a bola dominada, falavam que o Tevez era amarelão porque não fazia gol em clássico, aí nesse jogo o Tevez partiu com a bola dominada de trás, driblou um zagueiro na linha de fundo, veio o Gamarra, deixou o Gamarra no chão e fez o gol, e foi aquela comemoração, porque ele extravasou a paixão porque falava que ele também não fazia gol em clássico. Então foi um clássico que eu me lembro muito bem por esse gol, que foi um gol muito bonito. Eu falei uma derrota do Corinthians, mas tem muitas vitórias também. Eu fui lembrar um dia triste, mas ganhamos deles em 95, é inesquecível, a embaixadinha do Edilson, eles são fregueses. Eu falei um dia inesquecível, mas também tem muita vitória nossa em cima deles, viu? Para não ficar bem claro. E o programa Fora de Série faz um breve intervalo e volta já.